Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós começamos hoje a Semana Santa e eu acredito que será uma semana de muitas bênçãos. Eu quero que você acompanhe comigo esses dias, essas mensagens que já foram gravadas, que nós vamos estar enviando para vocês durante a semana. E qual é o pedido que eu tenho para você como irmão? Nós vamos mandar questionários e vamos mandar o link dos sermões às noites, a partir de domingo, todas as noites às 20 horas. E eu gostaria que você encaminhasse para uma pessoa que não é membro da igreja, para alguém que você quer salvar. Durante a semana passada toda, eu mandei nos grupos das igrejas mensagens de conforto, de esperança, para vocês encaminharem para essas pessoas que vocês escolheram. Vocês encaminharam? Se encaminharam, ótimo. Se não, ainda tem tempo. E eu gostaria que você encaminhasse essas mensagens, que são muito importantes, esses sermões, porque nós vamos estar colocando no grupo da igreja também um questionário. No final do sermão, vai ser colocado um questionário e você manda para essa pessoa. Este questionário é muito importante, você não pode deixar de enviar. Porque neste questionário nós vamos conseguir o telefone dessa pessoa interessada. Nós vamos orar com ela, perguntar se ela quer estudo bíblico, se quer conhecer mais a palavra de Deus. Então é muito importante este momento. Por isso eu preciso que você participe deste momento. Essa Semana Santa é para você. É para você sim. Mas é para você tanto usufruir quanto também participar, dando o seu testemunho e pregando o Evangelho às outras pessoas. Bom, nós vamos começar agora a nossa mensagem. E eu espero que você participe comigo deste momento. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa Semana Santa que está começando. O Senhor tem muita coisa boa para nos falar. Então, bom Pai, por favor, fale ao nosso coração. Que venhamos entender os porquês, as situações, que venhamos entender o que o Senhor sonha para nós e esse momento tão importante que Jesus passou da vida dele, que foi no momento ali crucial da cruz, do Getsemane e outros momentos, bom Pai. Que esses momentos venham moldar a nossa vida, que venhamos aprender mais de Ti. No nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem como título Amor para qualquer tempo, qualquer distância. Abra sua Bíblia em Mateus 14, do versículo 3 ao 9. Mateus 14, do versículo 3 ao 9. Olha o que diz. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Preste atenção. Certo dia, um jovem ficou arrasado quando a sua noiva se separou dele. Mas alguns meses depois, ele ganhou na loteria. E ele recebeu uma carta dela muito importante e muito interessante. Ela dizia assim: querido Pedro, nenhuma palavra pode expressar o que eu sinto por você ainda. É com muita tristeza que eu me lembro que eu deixei você um dia, no momento do nosso noivado. Por favor, me diga que a gente ainda pode voltar. Eu quero ficar junto de você. Eu ainda te amo muito
e espero ainda ter um lugar no seu coração. Ela disse assim: eu te amo, eu te amo. E ela colocou uma observação: parabéns por ganhar na loteria. Quantos de vocês acham que ela realmente amava o Pedro? Quantos de vocês acham que aquele amor era verdadeiro? Ela disse que o amava. Ela disse que queria ele de volta. Mas é óbvio que ela realmente não queria ele. Ela não estava disposta a amá-lo. Ela queria ele de volta porque ele tinha era muito dinheiro. Ela queria aquilo que a riqueza das bênçãos, as bênçãos da riqueza poderiam dar para ela. Ela não o amava. Ela não queria de fato viver com ele ou para ele. Em Marcos, do capítulo 14, do versículo 3 ao 9, a gente vê uma história muito interessante. Essa história se passa em Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém. Essa noite foi antes da entrada triunfal de Cristo Jesus. Alguns dias iriam se passar e faltava poucos dias para Jesus ser preso, condenado e crucificado. E Jesus sabia disso. Ele sabia o que exatamente iria acontecer. As multidões de viajantes divulgavam pelas cidades ao redor que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E ele queria descansar em Betânia. E o que Jesus Cristo fez nessa noite? Ele foi em uma festa, em sua homenagem, na casa de Simão o leproso. Ele foi desfrutar de uma boa comida, de uma boa conversa, ter os últimos momentos com seus amigos antes de morrer. E Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos. E uma mulher, possivelmente que fazia parte da multidão, ela ficou tão emocionada que pegou o pote de alabastro, um perfume caro. Ela quebrou o recipiente e usou todo o perfume precioso para ungir a cabeça e os pés de Cristo Jesus. E quem que é essa mulher? Em João 12, no versículo 3, diz que ela é chamada Maria de Betânia. Você já experimentou esse tipo de amor? Um amor que faz com que as pessoas fiquem surpresas? Ou você já foi amado a tal ponto de se sentir surpreso por amor que você sentiu, que você recebeu? Quando a gente recebe amor, a gente fica muito surpreso. É engraçado que às vezes até é estranho, não é? Às vezes você chega em casa, o seu filho arrumou a casa, limpou ali o quarto, deixou tudo certinho para você, e você fica até se perguntando: poxa vida, o que será que está acontecendo? Será que ele vai me dar uma notícia ruim? Será que tirou alguma nota ruim na escola? Será que fez alguma coisa errada? Por que ele está fazendo isso? E quando você pergunta, ele diz: olha, mãe, pai, eu fiz isso somente porque eu te amo. Ou então, você recebe flores do seu marido, e não é dia das mães, e não é seu aniversário, e você fica esperando as más notícias ao seu marido contar alguma coisa ruim. E então ele olha para você e diz: olha, eu estou fazendo isso simplesmente porque eu te amo. Não existe uma outra razão, é um ato inesperado de amor. Sabe que a maioria das pessoas que estavam ao redor de Jesus Cristo tinham motivos egoístas para estar ao redor dele. Existiam pessoas que estavam doentes e queriam a cura. Existiam pessoas pobres e famintas que queriam receber ali algum tipo de misericórdia, de alimento de Cristo Jesus. Tinha os seus discípulos que estavam ao redor dele também, que eram pessoas que tinham ouvido falar a respeito de um reino e queriam fazer parte desse reino. Tinha líderes religiosos que estavam ao lado de Jesus Cristo que queriam pegar algum tipo de palavra errada que ele falasse e queriam usar essas palavras contra ele. Mas grande parte das pessoas que seguiam a Jesus Cristo não seguiam a ele porque o amava. E aquela mulher encontrou uma forma de expressar o seu amor por Jesus Cristo. Ela realmente amava Jesus Cristo. E é por isso que essa história é tão especial. Ela acha uma forma de expressar o seu amor por Jesus Cristo. Ela, a gente sabe que ela é a irmã de Marta.
aquela que estava assentada aos pés de Cristo Jesus. Marta, a sua irmã, em certo outro evento, em outro momento, ela ficou chateada porque Maria não estava ajudando ela na cozinha. Marta, ela representa a maioria dos cristãos que tem uma perspectiva diferente das coisas de Deus. Uma perspectiva talvez mundana. Marta conhecia o estômago de Cristo Jesus, sabia que ele estava com fome. Mas Maria sentou e conheceu o coração de Jesus Cristo. Essa mesma Maria é aquela Maria que o irmão dela morreu, Lázaro. E quando ela viu Jesus Cristo chegando, saiu ao seu encontro para adorar a Ele. E adorou a Ele como Filho de Deus. Ela reconhecia Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que aquele frasco de alabastro tinha um perfume extraído de um nardo puro, de uma planta lá do Himalaia, na Índia. Dizem que o frasco inteiro era a renda anual de um trabalhador comum. Mas Maria deu generosamente com amor. Ela queria mostrar o seu amor por Jesus Cristo de uma forma aberta, clara. Ela queria que as outras pessoas percebessem que ela amava Jesus de todo o coração. Você já parou para pensar a diferença que faria se ficássemos tão entusiasmados por Jesus quanto por outras coisas? Imagina só, pense comigo, antes da pandemia, as pessoas ficavam entusiasmadas para ir nos estádios de futebol. As pessoas lotavam os estádios para torcer para os seus times favoritos. Eu conheço pessoas que torcem para times como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, há mais de 35 anos e vibram com isso. Eles têm bons e maus momentos dos seus times. Eles pagam um preço alto para entrar no estádio, para assistir um jogo. Eles chegam cedo, passam o dia todo praticamente no sol, para um jogo que vai ser à tarde. Eles pagam caro no cachorro quente e frio. Eles gritam até ficar roucos. Parece um bando de fanáticos. E no final do dia eles dizem assim: eu me diverti muito. Você já parou para pensar que revolução haveria na igreja se as pessoas fossem tão entusiasmadas com as coisas de Deus como são com as coisas do mundo? Olha só, aquela mulher expressou o amor que ela tinha por Jesus Cristo de uma forma extravagante. Extravagante para todo mundo que estava assistindo. E o amor é extravagante, não é? Faz coisas extravagantes. A gente compra coisas caras, a gente sacrifica muita coisa e o amor realmente faz isso. O amor faz coisas que nós não faríamos, faz com que façamos coisas que não faríamos no nosso estado natural. Preste atenção, o valor daquele perfume que aquela mulher despejou na cabeça de Jesus Cristo, que ela ungiu Jesus Cristo na cabeça e nos pés, era de 300 denários aproximadamente. Era um denário era um dia de um trabalhador. Então, como eu já disse para vocês, era o valor de mais ou menos um ano de trabalho. Se fosse hoje, esse perfume custaria entre 24 a 30 mil reais. Isso era um presente que era considerado importante e bom para um rei. Somente o rei poderia receber um presente tão bom e tão caro naquela época. Mas houve uma reação negativa. Os seus discípulos ficaram incomodados, os discípulos de Jesus ficaram incomodados. Algumas pessoas ficaram incomodadas e começaram a criticar a atitude daquela mulher. Aprenda o seguinte: você nunca fará nada por Jesus sem ser severamente criticado, especialmente por pessoas perto de você. Sabe que aquele ditado que diz assim, que se você irritar o diabo, você vai ser incomodado por ele. E sabe que muitas vezes esse diabo, essa incomodação vem de pessoas que são pessoas da sua própria igreja, da sua própria família, do seu círculo de amigos. Entenda que o conflito e a dissensão
muitas vezes acontece dentro da família de Deus. E às vezes a gente fica com medo de desapontar as pessoas. E a gente acaba desapontando o nosso Salvador com medo de desapontar as pessoas. Olha só, desde ali a gente sabe que durante os anos 1500, muitas pessoas têm sido torturadas, presas no nome de Jesus Cristo, pessoas religiosas. E uma das pessoas muito conhecidas que foi torturada e sofreu no nome de Jesus Cristo era um homem chamado William Tyndale. E esse homem ele quis traduzir a Bíblia para que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia. E esse homem acabou sendo queimado numa fogueira por líderes religiosos da Inglaterra. Muitas vezes pessoas religiosas, que se dizem religiosas, perseguem o Evangelho de Deus. Estão preocupadas com coisas superficiais, com tudo menos o Evangelho verdadeiro de Deus. E quando você quer pregar, quando você quer fazer algo de bom para Deus, essas pessoas te impedem, te criticam. Ficam reclamando do que você faz. E às vezes não ajudam em nada. Meus queridos irmãos, aquela mulher, ela fez o que ela pôde. Vamos voltar ali para Marcos 14, no versículo 6 e 7. Olha o que diz. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Essa foi a resposta de Jesus Cristo a tudo isso. Talvez essa tenha sido a descrição mais bonita que Jesus deu do que é o verdadeiro amor cristão e o verdadeiro serviço cristão. E talvez seja isso que ele queria dizer de cada um de nós. Maria fez o que pôde. Ele quer dizer que você fez o que você pôde. O que você já fez por Jesus Cristo? Como você já expressou o seu amor a Ele? O que você fez de tão grandioso na obra de Jesus Cristo? Você já fez algo semelhante a isso? Você precisa dizer, Senhor, eu quero lhe dizer que eu te amo, eu quero expressar esse meu amor com a coisa mais valiosa que eu tenho, que é o meu coração. E eu posso ajudar de outras formas. A minha vida está em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Você precisa dizer isso. Existe uma história muito interessante de um mendigo que estava na Índia. E esse mendigo, geralmente colocava ali uma bacia, e nessa bacia ele recebia alimentação para ele comer. E geralmente as pessoas jogavam arroz e depois ele se alimentava do arroz. E ele ouviu o barulho de uma procissão, e isso era uma coisa muito boa, porque a procissão simbolizava e significava que tinha um rei ou um príncipe rondando naquela região. E então eu imagino ele sentindo que a procissão estava chegando, e então ele foi se animando até que o barulho cessou, e então alguém começou a conversar com ele. Quem que era? Era o rei. E então aquele rei falou para ele, olha, você não vai me dar um pouquinho desse arroz que você tem na sua bacia? E ele disse, Senhor, eu não posso lhe dar esse arroz, porque se eu lhe der esse arroz, olha, eu vou ficar sem comer. Eu vou ter dificuldade de me alimentar depois. Ele me disse, me dê um pouco desse arroz, você não vai me dar. E ele disse, olha, eu vou te dar um pouquinho. E ele pegou e contou 3 grãos de arroz. E o que são 3 grãos de arroz? Pouquinho. Demais. E então, de repente, ele escutou um barulho na sua bacia. E ele passou a mão. E ele sentiu que aquele rei tinha jogado 3 pepitas de ouro. E naquele momento ele lamentou, porque ele não tinha dado mais ao seu rei. Quanto mais damos a Deus, mais Ele nos dá de volta. Mesmo assim, a gente não confia. Essa é a diferença nessa história entre Maria e Judas. Judas está disposto a sacrificar Jesus para obter recompensas financeiras. Enquanto Maria,
ela aproveitou a oportunidade para sacrificar as coisas financeiras para celebrar o amor que ela tinha por Cristo Jesus. Ambos são lembrados por aquilo que eles fizeram. Mas Jesus não recebeu nenhum tipo de expressão de amor até a sua morte. Aquele momento foi o último grande momento de expressão de amor que Jesus Cristo recebeu de alguém. Na reação de Judas, a gente recebe e percebe uma grande lição. A gente sabe que quando a gente expressa a nossa devoção a Cristo Jesus, nós vamos expor a insinceridade de muitas pessoas. O ato extravagante de Maria expôs a falta de sinceridade de Judas. Maria, ela não queria fazer isso, mas seu ato foi tão extravagante, foi tão natural, que conduziu e fez com que o ato de traição de Judas ficasse claro. Dentre os líderes religiosos e os apóstolos, Maria foi a única que expressou um ato de fé e devoção e amor muito claros. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus ama mais você do que você um dia poderá amá-lo. Entenda que você nunca vai poder retribuir tudo aquilo que Ele fez por você por amor. Nunca vai conseguir pagar qualquer tipo de preço por algo que Ele já fez por você. E Deus jamais quer que essa dívida seja paga. Ele quer que você o aceite. Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. E você aceita isso. E você o ama por isso. Se você o ama, expresse seu amor por ele hoje. Você precisa tomar uma decisão. A decisão de servir a Jesus Cristo. Não importe o preço que isso custar. Você pode servir a Jesus Cristo de várias maneiras. Você pode contar dele para as outras pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lar. Mas você precisa entregar o seu coração e sua vida a ele. E você precisa oferecer tudo o que você tem. Com Maria, faça o que você puder. Nessa Semana Santa, eu quero pedir para você fazer o que você puder. Nós podemos fazer muito. Muitas pessoas estão desesperadas, buscando auxílio, buscando conforto. Quanto você já recebeu de Deus? Eu preciso que você me ajude a demonstrar essa gratidão para as outras pessoas que não conhecem a Cristo. Muitas pessoas estão precisando do amor de Cristo Jesus. Por isso, eu preciso que você derrame o bálsamo, que você unja a cabeça de Jesus Cristo, os pés de Jesus Cristo, e que você demonstre o amor que você tem por Ele, fazendo algo de útil e algo de bom. Que Deus te abençoe. Me acompanhe durante essa Semana Santa, porque Deus tem muitas bênçãos para você e para mim. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este distrito, o distrito do Parque Tuiuti, por essas igrejas que temos aqui. E te agradeço também por essa missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nos dê forças, nos dê ânimo e que sejamos pessoas que amem a Cristo Jesus, que amem a Ti sobre todas as coisas. Queremos expressar esse amor dando algum tipo de oferta, fazendo algo de bom pela Tua obra, pela Tua causa. Por isso, bom Pai, eu peço a Tua ajuda. Abra o nosso coração, que tenhamos humildade, que tenhamos alegria em fazer e cumprir a Tua missão. Bom Pai, eu te peço por essa semana que muitas pessoas venham ser alcançadas por essas mensagens que preparamos com tanto carinho e com tanto amor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo sábado na presença de Cristo Jesus.